Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade, mas o vosso pastor fez uma pegadinha comigo. Me chamou para lanchar e no meio do lanche ele disse: dia 16 quem vai dar a doutrina é você. Eu perdi a fome e as pernas desde aquele dia que treme. E eu disse a ele: deixe de brincadeira. Ele disse: não, é sério. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Há um texto na Bíblia que o salmista diz assim: eu não confio no meu arco e nem a minha espada me salvará. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para, em torno da palavra de Deus, em volta da palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Meus irmãos, em 1817, um cirurgião francês chamado James Parkinson, ele descobriu uma doença que hoje é considerada o chamado mal de Parkinson. Inclusive, o meu sogro, ele sofre desse mal há muitos anos. Em 1906, um psiquiatra alemão chamado Alois Alzheimer descobriu uma outra doença séria e que levou o seu nome. Essa doença chama-se mal de Alzheimer. Mas em 1910, o sanitarista brasileiro chamado Carlos Chagas, ele também descobriu um inseto, um besouro, como queira, e essa doença foi catalogada como o mal de Chagas ou doença de Chagas. Nesta noite, eu quero conversar com os irmãos, com a ajuda de Deus, sobre um mal. Esses três e muitos outros, eles estão catalogados pela Organização Mundial de Saúde. Mas o mal que nós vamos tratar nesta noite ainda não está. Mas, não obstante isso, este mal nos atinge a todos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Lido o texto, eu gostaria de pedir aos irmãos que deixassem suas Bíblias abertas, porque com a ajuda de Deus nós vamos discorrer sobre todo o Salmo. São 28 versos, mas prometo não ser cansativo com os irmãos. Vamos ler os 3 primeiros versos, que assim está escrito: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E todos dizem: amém. Meus irmãos, este mal tratado neste salmo é o mal de Asaf. Asaf era um levita. Asaf participou ativamente quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. Asaf, ele vivia a vida do templo. Asaf, ele vivia para louvar a Deus. Ele era um dos responsáveis pelo coro do templo. Mas um dia, irmãos, Asaf acordou com uma crise. Acordou com uma crise existencial. Acordou pensando 3 coisas que estão aí nesse verso, nos 3 primeiros versos. Em primeiro lugar, ele diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Até aí tudo bem. Mas quando chega no verso 2, ele diz assim: quanto a mim. E aí ele já puxa, já arroga para si algo. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Há uma versão que diz tropeçaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E nós estamos falando de alguém que vivia no templo
para o templo e pelo templo. Mas agora ele vai nos dizer o motivo. E ele diz assim no verso 3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf foi compositor de 12 dos 150 salmos. O Salmo 50 e do Salmo 73 ao Salmo 83. Mas nós vamos encontrar um levita, um responsável pelo louvor a Deus, com uma crise existencial. E qual era a dúvida de Asaf? Era uma pergunta: por que o ímpio prospera? A palavra prosperidade, principalmente no Velho Testamento, ela não trata muito da prosperidade que nós vemos hoje. A América Latina, ela foi invadida nos idos dos 70, anos 80, por uma teologia chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia que ainda hoje faz mal aos nossos arraiais. Porque é uma teologia que tira Deus do seu lugar de provedor, de sustentador, e coloca a minha vontade. Se eu declarar, eu tenho. Se eu determinar, eu tenho. E Deus é obrigado a fazer. E eu não encontro respaldo, e nem nós encontraremos respaldo na palavra de Deus para isso. Ele é o sustentador, Ele é o Senhor. Todas as coisas vêm dEle. E Paulo diz na carta aos Romanos: nele vivemos, nos movemos e existimos. O autor da carta aos Hebreus diz que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é a minha birra, não é bater no pé, não é determinar que vai fazer Deus fazer o que Ele quer fazer comigo e com você, porque nós somos dele. Ele é o Criador, Ele é o oleiro e nós somos o barro. Mas, se nós tivéssemos tempo aqui, nós iríamos ver vários profetas que também questionaram sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, em Jó, capítulo 21. Jó capítulo 21, a partir do verso 7. Assim está escrito: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre ele. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e aos seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhes façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Como eu comecei a dizer, o conceito de prosperidade no Velho Testamento não é algo financeiro. Prosperidade vem de um termo shalom. E shalom não é só paz. Shalom é quietude. Shalom é tranquilidade. Shalom é alargar fronteiras. Shalom, há uma série de coisas que a palavra prosperidade traz. Mas a questão de Asaf aqui era porque aquele que não adora a Deus, aquele que não segue os ditames de Deus, aquele que não ama a palavra de Deus, aparentemente é mais próspero do que quem serve a Deus. Os irmãos já ouviram a expressão que a galinha de capoeira da casa do vizinho cheira mais do que da nossa casa? Que o carro do vizinho é mais bonito do que o nosso? Que os filhos do vizinho são mais gordinhos do que os nossos? Isso é um mal de Asaf. Por quê? Eu que sirvo a Deus estou nessa pindaíba
e ele não. Esta questão, este questionamento, não era só de Asaf. Não foram só os profetas que pensaram isso. Eu e você também pensamos. Talvez não queiramos admitir aqui, mas nós também pensamos. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Se quem não serve a Deus não passa. Irmãos, essa inquietação é minha e sua. E Asaf, ele não fez isso, mas talvez se ele pudesse, ele dividiria este salmo em 4 retratos. E eu quero convidá-los com a Bíblia aberta para a gente dar uma olhada nesses 4 retratos. E o primeiro retrato está aqui no verso 4, a partir do verso 4 até o verso 12. E este retrato é o retrato de um ímpio visto por um justo em crise. Preste atenção, abra sua Bíblia. Em primeiro lugar, ele diz assim: porque não há aperto na sua morte, mas firme está em sua força. Não se acham em trabalhos, em outras palavras, estão livres dos fardos, estão livres daquilo que pode de trazer sofrimentos. Eles não têm sofrimento. E veja que isto daqui não é uma verdade absoluta. Isto é alguém em crise olhando para alguém que não tem compromisso com Deus. Então, Asaf vai dizer, eles não têm sofrimento como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Quando a gente vai no original, sabe o que é que está dizendo aqui? Eles são imunes a doenças, nem gripe eles pegam. O ímpio se dá tão bem na vida que nem uma Covid o infeliz pega. Verso 7, verso 6. Pelo que a soberba ou o orgulho os cerca como um colar, vestem-se de violência como adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do coração. Em outras palavras, vive a tramar injustiça e sempre se dando bem. Alguma semelhança com o país que vivemos não é mera coincidência. Mas vamos andar. Verso 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Traduzindo, a sua ambição não tem limites. Quero lembrar que isto é uma visão de um justo em crise olhando para um ímpio se dando bem, aparentemente se dando bem. Verso 9. Agora vejam só. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Em outras palavras, blasfemam de Deus e caluniam os homens. Será que eu estou dizendo algo que a gente não contempla? Verso 10. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio lhes espremem. A versão corrigida, que é a melhor versão, mas ela a gente não tem muito entendimento. Em outras palavras aqui está dito assim: o que eles dizem é lei e o que eles fazem é moda. Estou dizendo alguma coisa que nós não vemos aqui? O que eles dizem é lei e o que eles fazem é moda. Versículo 12. E agora, depois que Asaf constata tudo isso, ele vai dizer assim: estes são os ímpios. E todavia estão em segurança, e se lhes aumentam as suas riquezas. E este é o primeiro retrato. Um retrato de um ímpio visto por um justo em crise. É a primeira constatação. Mas vamos para a segunda, que agora é o segundo retrato, começa do verso 13, quando é o retrato de um justo visto pelo próprio justo quando se compara com o modelo de vida do ímpio. Ô irmãos, coisa triste é um crente querer se parecer com o ímpio. O profeta Jeremias, numa das suas palavras usado por Deus, diz assim: eles se convertam a ti, mas
Você não pode se converter a eles. Nós é que devemos ser modelo. Nós é que devemos ser padrão. Nós é que devemos dar o norte. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso andar, com o nosso falar. Mas aqui, irmãos, Asaf está em crise existencial. Porque o ímpio, irmãos, muitas vezes a gente pensa que o ímpio é aquele que está da calçada para fora. Mas às vezes o ímpio se assenta conosco nos bancos da igreja. Às vezes o ímpio anda com a gente para evangelizar. Mas vamos ver agora o que é que Asaf vai ver no segundo retrato, quando o retrato do justo, visto pelo próprio justo, quando se compara com o modelo de vida do ímpio. Verso 13. Na verdade, veja, ele está decepcionado. Porque ele constatou primeiro a visão de um justo vendo um ímpio se dando bem. E agora ele talvez esteja pensando aqui, não vale a pena ser justo. Quantas vezes eu e você já não pensamos isso? Talvez eu não queira admitir, talvez você não queira admitir. Mas talvez alguém aqui já pensou, será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena andar correto? Será que vale a pena dizer e cumprir? Será que vale a pena comprar e pagar? Verso 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Veja que desolação e que decepção. Ele vai dizer que em vão, quer dizer, foi inútil. Foi inútil eu perseverar na minha justiça ou ser um justo diante de Deus. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois, verso 14, todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Verso 15, se eu dissesse, também falarei assim, falar o quê? A linguagem profana e obscena dos ímpios nos versos 8 e 9. Eu ofenderia a geração dos teus filhos. Verso 16. Quando eu pensava em compreender isto o quê? O sucesso do ímpio e o sofrimento do justo. Asaf estava pensativo. Asaf estava queimando os neurônios, pensando como é que o justo sofre e o ímpio se dá bem. Como é que o justo sofre e o ímpio prospera? Prospera em todas as esferas da vida. Ele diz assim, eu fiquei sobremodo perturbado. E aqui, irmãos, termina o segundo retrato. Mas é muito interessante que o verso 17 deste salmo, ele abre uma clareira entre os dois primeiros retratos e os dois últimos retratos que nós vamos ver. Porque vejam aí, o verso 17 vai dizer assim, até que. Aleluia. Ele vê o ímpio se dando bem. Depois ele quer se comparar com o ímpio. Depois ele quer desejar ser igual ao ímpio e dizer assim, uma boa é ser ímpio. Eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu acho que não dá mais para mim essas coisas. Mas há uma clareira que se abre entre os dois primeiros retratos e os dois últimos retratos. Porque ele vai dizer assim, até que. Ô, irmãos, eu gosto dessas expressões na Bíblia. Os até quês, os até quandos e os ainda quês da Bíblia. São expressões que nos falam muito profundamente. Porque o salmista no Salmo 23 vai dizer, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, aleluia, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que a figueira não floresça. Dizer, situações difíceis,
situações vexatórias, situações de caos. O caso de Asaf aqui. Mas há algumas verdades nessa pequena clareira que está aberta aqui. Em primeiro lugar, Asaf não deixou de congregar. Asaf não deixou de congregar. Ele disse, até que eu entrei no santuário. Ele não foi para a praça. Ele não ficou nas redes sociais. Ele não foi procurar ninguém. Ele veio para o santuário. Ele veio para o culto de doutrina. Ele veio para a escola dominical. Ele veio para o círculo de oração. Até que, olha, irmãos, toda luta na vida tem um até que. Toda indisposição tem um até que. Toda dúvida tem um até que. Até que entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim deles. Interessante é que essa expressão na língua do Velho Testamento diz assim: eu entendi o seu depois. Está escrito assim: eu entendi o seu depois. Aleluia. Depois da batalha nos coroará, mas isso é galardão de justo. Aleluia. Quando Asaf entrou no santuário, ele entendeu o depois dos ímpios. Segunda lição, é no esconderijo, irmãos, do Altíssimo, que vemos as coisas como Deus as vê. Não adianta, porque não é em outro lugar que nós vamos olhar pelo prisma de Deus, a não ser na presença de Deus. Quando nós olhamos para as coisas pelo filtro da palavra de Deus, nós entendemos como as coisas são e como as coisas virão a ser. Até parece que este mundo está de ponta cabeça, mas a mão soberana de Deus continua dirigindo a história. Não pense que este mundo, como o deísmo que diz que Deus criou o mundo, deu as costas e se mandou. Nananina não, como dizia no meu tempo. Não. Ele controla todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Mas agora, irmãos, o terceiro retrato está aqui a partir do verso 18. Que é o retrato de um ímpio visto pela ótica divina. Porque até agora só Asaf olhou para o ímpio. Até agora somente Asaf foi que olhou como o ímpio prosperava. Mas agora vamos ver como Deus vê o ímpio. Em primeiro lugar, Deus não tem prazer na morte do ímpio, é verdade. E diz o profeta, Deus quer que ele se converta e viva. Mas a Bíblia também diz que o ímpio não tem paz. E é por isso que o ímpio faz tudo para se dar bem aqui, para atenuar um problema de consciência que ele tem. Porque eu e você, eu não sei você, mas eu tenho algo. Eu sou DDR. Quem aqui é DDR? Eu deito, durmo e ronco. Tem alguém? Quantos ímpios, irmãos, amanhece o dia porque não podem dormir e tomam remédio para dormir e mesmo assim não dormem, porque a sua consciência não os deixa dormir. E ainda tem aqueles que a Bíblia diz que enquanto eles não fazem mal a alguém, não dormem. Mas até aqui, Asaf estava olhando para o ímpio. Mas agora nós vamos ver como é que Deus enxerga o ímpio. Veja na sua Bíblia, verso 18. Certamente, tu, e essa expressão, irmãos, vem nos lembrar
e lembrar ao próprio Asaf que não há nada fora do controle de Deus. Aleluia. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Segundo lugar, eles vão colidir com um muro de desilusão. Sabe uma coisa, irmãos? Os ímpios criam leis, usam as leis, manipulam as leis, torcem as leis, escapam das leis, mas não escaparão do juízo de Deus. Não escaparão. E o salmista diz aqui: como caem em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Em outras palavras, como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. A aparência do ímpio diante de Deus não é nada. Aleluia. Agora, irmãos, aqui, Asaf volta para a vontade de Deus, volta para o centro da vontade de Deus. Porque veja que ele vai dizer assim nos versos 21 e 22. Ele percebeu o seu grande erro. Notem que no verso 17, ele veio congregar. No verso 17, ele veio para o santuário. E no verso 17, ele teve entendimento da vida. No verso 17, ele viu quem era o ímpio. No verso 17, ele viu que estava errado. No verso 17, ele entendeu que é no esconderijo do Altíssimo que nós devemos ver a vida como Deus a enxerga. Mas agora, Asaf se volta para a vontade de Deus e vê o seu grande erro. Verso 21. Assim, o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e era como um animal perante ti. Mas agora, irmãos, nós vamos para o quarto e último retrato. Porque o primeiro retrato, Asaf olhou para o ímpio. O segundo retrato, Asaf quis se comparar com a vida do ímpio. O terceiro retrato, Asaf começou a enxergar o ímpio pela ótica divina. Mas o quarto retrato, ele agora vai ter que se enxergar dentro da ótica divina. Já deixou o ímpio de lado. A prosperidade do ímpio não importa mais. O ímpio pode se dar bem como der. O ímpio ganha milhões, mas alguém vive bem com salário mínimo, porque está na presença de Deus. Oh, glória a Deus. O texto do verso 23 vai começar com um todavia. E todavia, irmãos, é uma expressão no português que é um contraste. Como, por exemplo, você pode dizer, todavia, contanto, assim que. Porque Asaf termina o verso 22 dizendo, assim me embruteci, nada sabia e era como um animal. Mas ele começa o verso 23 dizendo, todavia, entretanto, assim que estou contigo, estou de contínuo contigo. Primeira verdade. A única coisa no mundo digna de valor para um crente é a presença de Deus. A única coisa de valor para mim e para você é aquele fio tênue que nos liga à presença de Deus. E nada mais vale. Há um hino aqui, todo mundo é novo, eu acho que só eu e o pastor Milton e o pastor Arão somos idosos, mas tinha um hino que cantava assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Tem que deixar Jesus Cristo no céu já fez morada. Quem tem hein? Quem ama este mundo lá no céu não tem nada.
Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já fez morada. Eles são mais velhos do que eu, por isso que eles estão lembrando, né? Todavia, estou de contínuo contigo. Glória a Jesus. Tu me pegaste pela minha mão direita. Sabe o que significa isso, irmãos? A mão direita na Bíblia é a mão que o Senhor nos pega para nos conduzir a lugares certos. O profeta Isaías diz: usado por Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. E aqui, irmãos, nesse quarto retrato, Asaf vai descobrir 4 vantagens, se é que a gente pode dizer isso, em estar na presença de Deus. Em primeiro lugar, estou contigo, segurança. Mas veja o verso 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Direção. Segurança e direção. Verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. Sabe como é que está escrito isso no original? Eu rabisquei aqui na minha Bíblia para não esquecer. Está escrito assim: quem mais além de ti é por mim nos céus? Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim. Mas quando a gente olha para o céu, a gente sabe que lá está o nosso Redentor, que lá está o nosso protetor, que lá está o nosso sustentador, que lá está o nosso provedor, lá está o nosso tudo. Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele estava dentro de uma tenda. E dentro de uma tenda ele começou a conversar com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Aliás, o único personagem bíblico que foi chamado de amigo de Deus foi Deus quem disse: Abraão, meu amigo. E ele estava reclamando de Deus e dizendo assim: o Senhor não me deu filhos. E o filho que eu tenho é o mordomo Eliezer, e ele vai ser. E Deus disse: não. Este não será, mas aquele que sairá de ti. E sabe o que foi que o Senhor fez com Abraão? Ele tirou Abraão de dentro da tenda. Glória a Deus. Glória a Jesus. E disse assim: olha para o céu. Quanto mais escuro aqui, mais o céu fica estrelado e a gente tem possibilidade de enxergar mais. Quanto mais dificuldade nós passamos aqui, quando erguemos os olhos para os céus, a gente vê com mais clareza os propósitos que Deus tem para mim e para você. Oh, aleluia. Por isso que Asaf faz uma pergunta, mas ele já sabe a resposta. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas, porém, todavia, entretanto, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Glória a Deus. Asaf chega a uma conclusão: não vale a pena olhar para o ímpio. Não vale a pena seguir a moda do ímpio. Não vale a pena falar como o ímpio. Não vale a pena andar como o ímpio. Deus é a fortaleza
do meu coração e a minha porção para sempre. Sabe, irmãos, o exterior não pode, não deve influenciar o interior do crente. O exterior, nós vivemos aqui, nós trabalhamos aqui, nós moramos aqui, mas nós somos de lá. Oh, glória! Aleluia! Dr. Billy Graham dizia que todo crente deveria ter numa mão a Bíblia e na outra mão o jornal de hoje, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Aleluia! Agora, Asaf chega a duas conclusões. E agora ele vai ver a sentença do ímpio. Verso 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. E ele não está falando de alguém a não ser do ímpio. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando. Irmãos, é por isso que eu penso que este ímpio que Asaf está falando aqui não é aquele do outro lado da rua. Porque o ímpio do outro lado da rua não apostata a fé, porque ele nunca creu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. E aqui, irmãos, é a sentença do ímpio. Agora vamos ver a bênção do justo. Verso 28. Mas para mim... Oh, irmãos, quem começou dizendo assim, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram e os meus pés escorregaram, porque eu estava vendo a prosperidade dos ímpios. Oh, irmãos, eu não sei quanto tempo durou a crise de Asaf. Eu não sei quanto tempo durou essa inculcação de Asaf com o ímpio. Mas eu sei de uma coisa: Deus tem um final de paz. Deus tem um final de vitória para mim e para você. Mesmo que entremos em crise, até que entrei no santuário e entendi todas as coisas. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Existem 4 recompensas que a gente pode tirar desse texto. A primeira recompensa, irmãos, é que esse texto nos ensina a ver as coisas como Deus as vê. E já disse e vou repetir, nós só podemos enxergar esse mundo pelo filtro da palavra. Quer ver o primeiro filtro? Este mundo jaz no... Então você já sabe que este mundo não tem nada de bom para nos dar. Mas há uma segunda recompensa. E a segunda recompensa está no verso 23 e 24. É ser conduzido pelo conselho de Deus. Escondi o Instagram no meu coração para não pecar contra ti. Escondi os grupos de WhatsApp no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Terceira recompensa é ser honrado por Deus. Uma coisa, irmãos, aqui, que eu esqueci de dizer, é que quando o salmista diz assim, tu me receberás em glória, glória aqui não é no céu, mas é que Deus vai dar um desfecho de paz, de dignidade e de honra para quem sofre e para quem enxerga que Deus é superior àquilo que o ímpio aparentemente é. O segredo é confiar em Deus.
O segredo é crer em Deus. O segredo é pegar-se a Deus e dizer assim: não abro mão de Deus por nada. A quarta recompensa é o próprio Deus. Porque veja, o salmista vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem. Eu e você, ao nascermos, estamos morrendo. No primeiro dia de nascido, irmãos, células em nós morreram e nunca mais se renovaram. O meu coração e a minha carne desfalecem, mas Deus é a fortaleza ou a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Eu anotei aqui: os ímpios têm tudo o que desejam. E é verdade. E é verdade. Eu estava vindo para cá, estava assistindo um jornal, e vez por outra, irmãos, isso é uma coisa corriqueira no Brasil, a gente vê as pessoas enriquecerem do dia para a noite. Mas com pouco tempo a Polícia Federal vai buscar os carros importados, os relógios de ouro e tudo mais. E às vezes eu comento com a minha esposa: vale a pena? Vale a pena ter milhões de seguidores? Vale a pena para depois receber aquela visita das 5 horas da manhã, que não pode ser antes nem depois, tem que ser às 5 da manhã? 5 da manhã na porta de crente, irmão, só bate o leiteiro ou o pãozeiro. Glória a Deus. Eu acordo 4 horas, 4 e pouca, todo dia eu acordo. E de vez em quando eu estou tão distraído, o cara passa na rua: ó o leite! Eu digo: tá doido, né? Ó o leite! Vai vender leite desesperado desse jeito. Mas na casa de crente, 5 horas da manhã, só bate pãozeiro e leiteiro. Diferentemente de outras casas, e de outras mansões e de outros condomínios de luxo. Os ímpios têm tudo o que desejam, exceto Deus. Os justos têm em Deus tudo o que precisam. E todos dizem...